Estamos de volta aí. Então, essa tecnologia, o vídeo deu uma paradinha, então vamos seguir aqui. O que a gente estava falando sobre, literalmente, aquele potencial de madeira, né, de florestas secundárias, que o estudo que a engenheira florestal Mares realizou, em conjunto com outros colegas, que literalmente estão apodrecendo 12 bilhões de reais em madeira de florestas secundárias, que seriam passíveis de manejo. A gente está falando de espécies florestais que são pioneiras ou secundárias iniciais, que têm um potencial madeireiro ótimo, né, para construção civil, para movelaria, etc., e que literalmente apodrecem. E esse valor são 12 bilhões que foram identificados. Então, a gente está com essa capacidade. Por quê? Porque há um entendimento de que manejo florestal é desmatamento, que isso é degradação da floresta, e é um equívoco, né, porque as espécies elas têm as suas funções ecológicas na floresta, cumpridos tais funções, elas morrem. Então, e dão espaço para outras espécies. Então, é esse ciclo que a gente tem que entrar com o manejo, retirar essas madeiras maduras, né, ou que cumpriram sua função ecológica, e para que o efeito sucessional prossiga. Então, isso a gente tem que levar o conhecimento de Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, que é quem tem os embates, acabam tendo embates jurídicos, né, embates judiciais, e muitas das vezes proibindo, né, e impedindo que haja um manejo florestal por falta desse entendimento. Existe o cúmulo do absurdo de achar que uma roçada de uma estrada, uma limpeza de uma estrada de acesso a uma propriedade é um crime ambiental. Quer dizer, então, percebam o quão grave estão os ditos entendimentos por ideologia ecológica, e isso não beneficia em nada o meio ambiente, pelo contrário. Agora, quem defende, que fala do aquecimento global, né, que tem que diminuir o incremento de CO2 na atmosfera, etc., então veja, tem que ser favorável ao manejo, porque uma árvore que apodrece na floresta, ela está emitindo CO2, enquanto ela estiver viva, crescendo, ela está absorvendo CO2. O dia que ela morre e cai e apodrece, o CO2 é liberado para a atmosfera. Então quem defende isso tem que saber o que está acontecendo, né? Então o fato de você ter uma árvore que vai morrer, não morreu ainda, ela ainda está absorvendo, que você, antes dela morrer, você retira ela e fixa esse carbono em forma de cadeira, de móvel, de cama, de papel, enfim, de N produtos florestais que a gente tem à disposição, com a tecnologia que a gente tem, em forma de casa, né, que vai durar aí 100, 200, 300, 500 anos, né, fixo. Isso é uma vantagem para o meio ambiente, né? Então, o manejo florestal traz isso. Então, é importante que esses entes públicos que judicializam, em especial, as questões ligadas ao manejo florestal, discriminando o manejo florestal como uma forma de desmatamento, eles sejam colocados as informações para eles, porque, na verdade, eles estão contribuindo com o aquecimento global. O Ministério Público, quando proíbe o manejo florestal, ele está contribuindo com o aquecimento global, que eles tanto dizem que defendem as questões ecológicas. Então é importante que eles saibam disso, porque tecnicamente é um equívoco, né? Você proibir manejo, proibir a remoção de árvores de reserva legal, sob forma de corte seletivo, isso é um equívoco, né? E é importante nós, como engenheiros florestais, trazermos isso. Então percebam, aqui no estado de Santa Catarina, então a gente tem praticamente aí 10 bilhões de reais por ano sendo apodrecidos, literalmente. Eles não geram emprego, não geram renda, eles não promovem a proteção do meio ambiente, simplesmente apodrece, vira CO2 e volta para a atmosfera. Então quem acredita nisso, que o aquecimento global é causado por esse efeito, e é contra o manejo, na verdade, ele
está equivocado, né? Ele mesmo está ajudando, né? A pessoa que é contra o manejo florestal, ele mesmo está ajudando a favorecer a inserção de aumento, de incremento de CO2 na atmosfera. Em termos de Brasil, enquanto estivemos ali na presidência da CEF, a própria CEF desenvolveu um estudo onde a gente pôde encaminhar para a presidência da República. Esses mesmos dados, né, que a gente trouxe do estado de Santa Catarina, a gente levou e transformou essas informações em termos de nação, em termos de Brasil. E em termos de Brasil, os volumes são muito maiores, né? A gente tem aí a área coberta, né? O Brasil tem 850 milhões de hectares. 66% da cobertura florestal brasileira, ou melhor, 66% do território brasileiro é de cobertura florestal, de todos os tipos florestais, né? Tanto da floresta amazônica, Mata Atlântica e Caatinga, por exemplo, que também tem rendimentos de manejo fantásticos, né? A gente tem colega nosso lá manejando a Caatinga e gera muito rendimento, né? Gera muita receita, muitos empregos, principalmente numa região que é muito sofrida, né? Mas vamos lá. São 561 milhões de hectares com florestas no Brasil. É muito gigante, né? Mas vamos pensar que a gente pode manejar só metade disso. Manejar metade. Então, são 280 milhões de hectares com possíveis realizações de execução de planos de manejo. Isso dá em torno de 420 milhões de metros cúbicos por ano de madeira manejável. Isso representa, em termos de... Agora nem vou falar em reais, vou falar em dólares, né? Porque aí são receitas dessa madeira que vai ser muito promovida a sua exportação. Então, eu diria que com valores muito conservadores. Eu não estou considerando aqui esse valor de metro cúbico, preço de mogno exportado, não. Considerando valores mínimos de pauta de exportação. Então daria em torno de 63 bilhões só em madeira serrada. Em PMVA, produto de maior valor agregado, isso vai inverter em 336 milhões de dólares, o que totaliza em torno de 400 bilhões por ano de dólares de incremento. Até corrigindo, acho que eu falei 336 milhões, não, é 336 bilhões de dólares de produto de maior valor agregado. Então, o fato é que somando tudo isso, madeira bruta com produto de maior valor agregado, a gente vai ter 400 bilhões de dólares por ano sendo inseridos, né, incrementando o nosso PIB anual. Só de impostos, só de ICM, e não vou falar dos outros, que nós temos muitos outros impostos, né, PIS, COFINS, etc. Mas só de ICMS a gente vai ter 25 bilhões de dólares por ano, de dólares. Veja, paga o Bolsa Família, o Renda Brasil, que não existe, mas enfim, é esse valor que está sendo ajudado aí aos autônomos, né, quem não tem outro tipo de ajuda aí, né, com o Covid aí, né, paga isso aí e sobra dinheiro. Só o ICMS dessa madeira que está literalmente apodrecendo. Então, percebam, o Brasil não tem por que a gente ficar refém desse discurso. O Brasil é um poluidor, o Brasil é um criminoso, nós temos que ser um zoológico humano, né? A Amazônia lá tem que ficar intocada só para a gente ver e tal. Ok? Pode ficar a floresta em pé, deve ficar a floresta em pé. Entretanto, essa floresta em pé deve ser manejada, e manejada adequadamente vai gerar tudo isso de benefício, 400 bilhões de dólares por ano. Então, é inadmissível nós, engenharia florestal,
ficarmos calados frente a isso. Porque isso é um crime de lesa pátria. Só do fato de a gente não manejar a floresta, a madeira está apodrecendo, literalmente apodrecendo lá, né? E quem defende que o CO2 é a causa do aquecimento global, isso já é um crime. Então perceba, se você defende que o aquecimento global é causado pelo CO2 e você está possibilitando o apodrecimento desses milhões de metros cúbicos de madeira, porque a madeira, a árvore nasce, cresce e morre. Sinto muito, até algumas duram muito mais, 2, 3 gerações, mas a média aí é de 150 a 200 anos. As árvores morrem. Agora, aquelas pioneiras que a Mares, a engenheira florestal Mares identificou, elas duram 18 a 20 anos. Então, quer dizer, os ciclos aí dependem do tipo, né? Se ela é pioneira, se ela é secundária inicial, secundária tardia, as clímax, as famosas clímax, né? Espécies clímax aí, enfim. E que a gente pode desenvolver, né? A gente não desenvolveu aí melhoramento genético do eucalipto que os australianos vêm buscar aqui. Então, quer dizer, a gente não pode melhorar a canela, a peroba, né? O cedro, multiplicar isso aí, a araucária. Claro que pode. Agora, quem que vai fazer isso se não pode cortar? Não pode colher, não pode usar? Ninguém vai? É óbvio que elas vão entrar em extinção. A araucária já foi provado, e uma das minhas áreas de atuação é arqueologia, né? A araucária já foi demonstrado, arqueologicamente falando, que ela é uma espécie que ela precisa da mão humana para formar seus povoamentos. E os grandes povoamentos de araucária foi feito pela mão humana, sim, dos índios, há 500 a 1000 anos atrás, que eles vieram fazendo os grandes povoamentos que a gente vê hoje por aí, né? Então é o seguinte, mas a gralha azul ajuda, a cutia também e tal, mas sem a mão humana lá do índio que foi lá e foi plantando as sementinhas e multiplicando as mudas para que eles tivessem povoamentos para colher pinhão e não passar fome, é óbvio que isso tem esse efeito. E foi graças a eles que a gente teve esse grande volume de florestas aí. Obviamente que a fauna também ajudou, mas uma porção ínfima, pequena. Ou seja, a araucária precisa da mão humana para fazer manejo. E quem fala diferente disso é porque desconhece fatores e fatos arqueológicos como esse, né? Independente disso, a boa técnica vai gerar a sustentabilidade da floresta. Então, se você tem colheita de árvores, onde você é obrigado a plantar, e você planta porque você vai colher amanhã ou depois, é óbvio que ninguém é tolo, né? Ninguém é tolo, ninguém vai roçar mudinha no campo se você pode colher ela depois. O que fazem hoje é o quê? É o que a lei obrigou a fazer. A lei proibiu o corte, proibiu o manejo. Qualquer árvore que nasce no campo, o cidadão vai lá e roça. Por quê? Porque aquilo é um problema para ele, não é uma solução. Aquilo não vai ser uma casa para o filho, um carro que ele vai poder trocar depois, ou pagar a faculdade de uma filha, né? Não é isso. Aquilo é um problema. Por quê? Se crescer, ele não pode usar mais aquela área. Ele perdeu aquela área para o gado, para uma coisa que dá rentabilidade. Então, veja, o que uma lei burra é capaz de fazer. A lei hoje é tão burra que a lei está levando à extinção a araucária, por exemplo, citando uma espécie aí, né, que aqui na nossa região foi muito utilizada e tal, e é uma situação que a gente tem que rever. Nós temos que falar as coisas. Nós somos engenheiros florestais, tá certo? Nós não temos que tratar da engenharia florestal. Então, se você permite um manejo, e esse manejo de tantos X metro cúbico de madeira que você colhe, você planta X mudinhas, sei lá, 1 metro cúbico, 10 mudas. Poxa, o que você vai produzir daqui a 20, 30 anos? É uma capacidade grande de incremento florestal, né? Então, mas tem que permitir a colheita. Não é a planta primeiro e depois a gente vê se você vai poder colher. Nessa ninguém mais cai, não. Muitos plantaram aí, hoje estão com problema para colher. Colhem a floresta plantada, são autuados, multados, recebem processos judiciais, gastam com advogado, por fim aquela madeira não vira em nada, né? É só prejudicial. Então isso é uma lei burra que precisa ser mudada. E essas ações são burras também no sistema que está hoje. Nós temos que ser inteligentes, promover o manejo,
promover o plantio, né, promover o melhoramento genético, a manutenção de bancos de germoplasma, que isso sim vai garantir as nossas florestas, sejam elas de araucária, de canela, de peroba, canela sassafrás, de cedro. Estão dizendo que o cedro está em extinção aí, tem lá minhas dúvidas, mas enfim, de cedro pode ser. Mas era isso. Então eu venho aqui para fazer essa provocação a todos vocês que estão me vendo aí, me ouvindo, a que se movimente, né? Para que a gente faça o papel que o engenheiro florestal tem o dever de fazer e se manifestar nos demais fóruns aí, tanto onde a gente pode ser ouvido, né? Para que a gente tenha condições de fazer manejo florestal sustentado em Santa Catarina e no Brasil e levar o Brasil ao patamar que ele merece nisso no mundo. Era isso que eu queria dizer, agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem me ouvindo, me vendo, né? Essa satisfação deste evento online aí, 14º Simpósio Florestal Online. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus. Obrigado.